Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o versículo de número 26. Atos 8. Atos, capítulo de número 8 e versículo de número 26. Quero intitular essa mensagem de: o Espírito Santo conhece o teu sofrimento. Atos capítulo 8, quem encontrou, diga glória a Deus. Atos 8, 26 diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E todos digam graças a Deus. Oremos. Precioso Espírito Santo de Deus, nos fale de Jesus esta noite, nos fale daquilo que o Senhor ouviu, nos fale daquilo que o Senhor viu, porque o Senhor é a testemunha ocular de todos os acontecimentos bíblicos. Então nos revele, meu Deus, a tua escritura nesse dia, nos leve a uma íntima compaixão com o Pai, uma íntima, meu Deus, uma intimidade grande com Deus, em nome de Jesus Cristo. E quem concorda, diga amém. Atos capítulo 8, nós encontramos então a história do eunuco etíope. O livro de Atos dos Apóstolos começa a contar então a história da igreja. A igreja então começa em Atos capítulo 2, com o derramado do Espírito Santo, quando estão lá aqueles 120 no cenáculo, esperando a promessa de Jesus, a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo então vem sobre aqueles 120, diz a Bíblia que eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. E ali começa a igreja, os apóstolos começam a anunciar, os apóstolos começam a pregar, e a igreja então começa a crescer. Nos capítulos que se seguem, acontecem sinais, prodígios e maravilhas. Coxo levanta, cego enxerga, até a sombra de Pedro, quando passava, curava as pessoas. Não que a sombra de Pedro tivesse poder, mas a unção que estava na vida de Pedro, o Espírito Santo, é quem fazia aquelas curas e ainda faz. E a igreja então ela começa a se expandir e ela vai crescendo. Só que a igreja ela começa a crescer e ficar somente dentro de Jerusalém. Mas Jesus havia dito aos apóstolos dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas os discípulos parece que eu não sei se não ouviram ou se estavam tão entretidos naqueles poderes e milagres que estavam acontecendo ali, que eles se concentraram somente em Jerusalém e parece que esqueceram dos demais lugares. Até que começa uma perseguição sobre a igreja. Lá no capítulo de número 6, começa uma perseguição grande lá. Um homem chamado Saulo de Tarso, ele começa a perseguir a igreja. E essa perseguição, ela é uma perseguição ferrenha. E diz a Bíblia Sagrada que os que estavam lá foram espalhados. Ficou somente os 12 apóstolos, ficaram em Jerusalém, e os demais foram espalhados para a Judéia, para a Samaria, para a Galiléia, para vários outros lugares. Se eles não se mexeram, Deus teve que se mover lá de cima e causar algo para que eles se movessem. E então esses homens eles se espalham. E esse homem chamado Filipe, ele vai para Samaria.
Filipe era um dos 7 diáconos escolhidos por Deus, porque os 12 apóstolos estavam encarregados da oração e da pregação do Evangelho. Os apóstolos não podiam estar servindo às mesas, os apóstolos não tinham tempo de estar cuidando dos serviços braçais. Então levantaram 7 diáconos, e dentre esses 7 diáconos, 2 se destacaram. Um era Estevão, aquele que morreu apedrejado, o primeiro mártir da igreja, e outro que se destacou era Filipe. Filipe, então, diz a Bíblia que ele vai até Samaria. Judeu não pisava em Samaria. Eu não sei o que Filipe foi fazer lá. O susto foi tão grande que ele correu para Samaria. A perseguição foi tão forte que ele correu para Samaria. Mas quando Filipe chegou em Samaria, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia que ele tinha que anunciar a Jesus de Nazaré, anunciar que Jesus era o Messias, anunciar que Jesus salvava, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Filipe então começa uma obra em Samaria, e diz a Bíblia que começam a explodir milagres, curas, e pessoas começam a receber Jesus, e Filipe começa a batizar essas pessoas. Só que o Espírito Santo não desce sobre eles, o Espírito Santo não vem sobre eles, não há batismo com o Espírito Santo, e Pedro e João têm que vir até Samaria para ministrar a eles, para aí sim o Espírito Santo ser derramado. Quando Pedro e João ministram, eles são cheios do Espírito Santo. Pedro e João retornam para Jerusalém, e agora Filipe fica lá de novo. E Filipe deve ter pensado: agora sim, se já começou desse tipo, agora com esses crentes batizados com o Espírito Santo, é que a igreja vai se expandir, é que Deus vai operar muito aqui. E Filipe animado, até que Deus manda um anjo. E esse anjo, lá no versículo que nós lemos, no versículo 26, ele chega então e fala para Filipe que vá para a estrada que desce para Gaza, vá para o deserto. Filipe não entende, mas é aqui que está o ajuntamento, é aqui que está o avivamento. Por que eu tenho que sair daqui? Filipe não questiona. Quando Deus fala, ele obedeceu, ele pegou e simplesmente foi. Quando Deus falar, nós não temos que questionar o porquê, mas simplesmente fazer o que Deus mandou. Às vezes nós não entendemos, mas Deus sabe o que vai acontecer ali na frente, Ele sabe o futuro. Então Filipe, ele pega e vai. E Filipe vai se encontrar com uma pessoa muito especial, um eunuco etíope. Para nós entendermos a respeito desse homem, quem era esse homem, o que ele sentia, nós temos que voltar lá no Gênesis, lá na época de Noé, porque diz a Bíblia Sagrada que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Dos filhos de Cã, ele teve um filho chamado Cuxi. Cuxi foi o primeiro homem negro na Bíblia Sagrada, criado à imagem e semelhança de Deus. O nome Cuxi quer dizer queimado do sol, o primeiro homem negro da Bíblia Sagrada. Cuxi então tem um filho chamado Nimrod. Nimrod é aquele que liderou a construção da Torre de Babel. E dentre esses filhos que Cuxi tem, ele tem um chamado Seba ou Sabá. Antigamente, lá nos tempos bíblicos, quando um homem chegava numa cidade e fundava a cidade, geralmente essa cidade levava o nome dele. Por isso que nós vemos rainha de Sabá. Seba era um lugar de fundação. E esse eunuco então, ele descendia de Cuxi. Os descendentes de Cuxi então foram habitar na Etiópia, um lugar na África. Eles foram habitar neste lugar, e esse eunuco, nesse período, ele era um homem de grande autoridade no seu país. O eunuco, ele era um homem castrado, um homem que era humilhado, e nós vamos entender o sentimento que esse homem tinha. Nós vamos entender a respeito que o Espírito Santo, ele conhece o teu sofrimento, e o Espírito Santo, ele conhecia o sofrimento do eunuco. O Espírito Santo sabia o que esse homem havia passado e o que esse homem estava passando. Esse homem, ele era o mordomo-mor da rainha de Candace. A rainha de Candace era a segunda pessoa mais poderosa no reino da Etiópia, porque o mais poderoso era o rei. Mas como os etíopes, eles adoravam deuses pagãos, o rei da Etiópia se considerava um deus, o deus Sol. Então o rei não queria se contaminar com o governo, e ele se guardava do governo e passava para a rainha mãe.
e a mulher levava esse título de rainha de Candace. Candace não era um nome, mas era um título, assim como César, era um título. Então o eunuco, ele era um homem muito importante no reino de Candace. A infância desse homem, eu comecei a imaginar que infância terrível este homem teve. Ele se cria na Etiópia, eu não sei, ele deveria de ser um escravo, até ele chegar onde ele chegou, a ser uma autoridade. Ele talvez tenha sido vendido como escravo, quando era pequeno, e os homens cometeram essa barbaridade de ter mutilado ele, quando ele era ainda jovem, e o colocaram no harém. Esse homem, ele tinha um sentimento terrível dentro dele, porque ele era revoltado com as coisas que haviam feito com ele. Ele carregava traumas dentro do seu coração. Ele era um homem de sofrimento, ele era realmente um homem de dor, e somente ele sabia o que ele havia passado. Freud, o psicanalista, disse assim, que existem 3 fontes da dor humana. A primeira fonte da dor humana é o corpo. A segunda fonte da dor humana é a do mundo exterior que causa em nós. E a terceira fonte são as pessoas que nos cercam. 3 tipos de dor. A dor no corpo é aquela dor física, uma dor de doença que dói. A segunda é em volta do mundo, com decepções que nós temos com este mundo. A terceira é com pessoas que às vezes nos criticam, nos falam mal e nos atacam. 3 tipos de dor que o ser humano ele pode sentir. Ele pode sentir, então, biblicamente falando, no corpo. Ele pode sentir na alma, nos seus sentimentos e emoções, e ele também pode sentir no espírito. E esse homem, ele era um homem sofrido, um homem realmente humilhado. Mas até que um dia, lá no país dele, lá na Etiópia, havia sinagogas naquele lugar, porque os judeus haviam sido espalhados pelos babilônicos e haviam construído sinagogas, que eram casas de orações para judeus. O lugar de adoração era no templo, no grande templo de Salomão. Agora, na época de Jesus, no templo reconstruído por Herodes. Mas eles iam na sinagoga. E esse judeu, então, ele conhece e ouve falar do Deus de Israel. Ele ouve falar das proezas que o Deus de Israel havia feito. Ele ouve falar que havia um Deus em Israel, que era um Deus que ele não tinha forma humana, que ele não era levantado em pilares como estátua, não. O Deus de Israel, ele morava no céu, mas ele se manifestava no templo de Jerusalém. E ele ouve falar do grande poderio que o Deus de Israel havia feito, de abrir o mar, tirar o povo de lá, matar os inimigos no mar, e outras tantas coisas que o Deus de Israel havia feito. E como ele tinha o livro de Isaías, ele teve um acesso ao livro de Isaías, ele começou a ler o livro de Isaías, ele começou a pesquisar sobre o Deus de Israel, e ali, nas suas leituras, nas suas pesquisas, ele descobriu que um antepassado dele, um homem etíope, chamado Zera, lá no livro de Crônicas, reuniu no passado 1 milhão de etíopes, um exército de 1 milhão, imagine você, um reino, mobilizar 1 milhão de soldados, com 300 mil carros de guerra, e esse rei então, chamado de Zera, ele vem contra Israel. Então, o rei da época era Asa. Asa reúne então seus 580 mil soldados para lutar contra Zera. Humanamente falando, é impossível de vencer. Estamos falando de 1 milhão de soldados, mas não era Israel que vencia a guerra, era o Deus de Israel que vencia a guerra. As tuas lutas não é você que vence, você não tem força para vencer, mas é o Deus Todo-Poderoso que pode pelejar por você. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Então ele ouve falar no poderoso Deus de Israel. Então ele disse: eu quero conhecer o Deus de Israel, eu quero saber mais sobre o Deus de Israel. E ele começa a pesquisar, e ele acha lá em Jeremias, quem sabe, no capítulo 39, versículo 16, ele lê uma história de um eunuco. Ele também era eunuco, então ele se encontrou ali. Ele viu um eunuco chamado Ebed-Meleque. Foi um eunuco que ajudou Jeremias a sair da cisterna. O profeta Jeremias, ele era o profeta que pregava a verdade para o povo. O povo não gostou, colocou ele na cisterna. E lá na cisterna, lá no fundo do poço,
Jeremias não tinha saída, até que esse eunuco, Ebed-Meleque, vai lá e reúne os homens, e vão lá e tiram Jeremias, tiram o homem de Deus do fundo do poço e o salvam. Por causa disso, Deus se agradou tanto desse eunuco chamado Ebed-Meleque, que Deus mandou uma palavra certeira para Ebed-Meleque. Deus disse: como você ajudou o profeta, como você fez a minha vontade, eu vou livrar você da morte. E Deus fez uma promessa para esse profeta, para esse eunuco, e Deus cumpriu. E o eunuco etíope, então, ele começa a ler, porque ele tinha o livro de Isaías na mão, diz a Bíblia Sagrada. E quem tem a Bíblia não vai guardar, quem tem a Bíblia vai ler, porque quer saber sobre Deus. Então ele começa a abrir os rolos, e lá em Isaías 56:3 diz assim: uma promessa para os eunucos. Quando ele lê aquilo, ele fica espantado: isso aqui é para mim, essa promessa que Deus está fazendo é para mim. Isaías 56:3 diz assim: não diga ao eunuco, sou uma árvore seca. O próprio Deus havia escrito, porque ele havia feito uma promessa para os eunucos, de maneira especial, somente para os eunucos. Em Isaías 56:4, Deus continua assim: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhe darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o dos filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. O eunuco então lê e vê uma promessa ali, e quem ouve a promessa, espera a promessa. Se você está ouvindo promessa na igreja, espere a promessa, não saia, não vá para lá, nem para cá, nem para a direita e para a esquerda. Se você ouviu que a promessa é aqui, a promessa vai ser aqui. Então o eunuco lê isso, e ele se enche de fé. Há uma promessa aqui, e essa promessa é para mim. Eu não estou vendo nenhum eunuco do meu lado, nem para a esquerda, para a direita, sou eu mesmo, é você mesmo. Aí então ele, cheio de fé, ele então pensa: para eu receber essa promessa, para eu conhecer o Deus de Israel, eu vou até Jerusalém. Eu vou a Jerusalém, mas eu não vou com interesse. Eu vou a Jerusalém para adorar, porque o único lugar na face da terra inteira, em todo o universo, que Deus manifestava a sua glória, a sua presença, a sua Shekinah, era no templo de Jerusalém, lá no Santo dos Santos, o único lugar onde Deus se manifestava. Então, quanto mais perto do templo, mais perto da presença de Deus. Quanto mais perto de Jerusalém, mais perto de Jeová. E hoje é diferente. Hoje, quanto mais perto da igreja, mais a presença de Deus. Quanto mais nos cultos, mais a presença de Deus. Quanto mais oração, quanto mais jejum, quanto mais leitura bíblica, quanto mais a comunhão, mais presença de Deus. Então ele resolve: eu vou para Jerusalém. Ele era uma autoridade. Ele manda lá os seus servos reunir as suas carruagens. Vamos para Jerusalém, nós vamos adorar ao Deus de Israel. Uma distância mais ou menos de 1.800 quilômetros da Etiópia até Jerusalém. Mas quem quer adorar a Deus não vê distância. Quem quer adorar o Deus verdadeiro não acha desculpa. Mas quem quer adorar a Deus dá um jeito e vai adorar a Deus. 1.600 quilômetros. Quantos quilômetros você leva para chegar aqui? Até a presença de Deus. Esse homem levou 1.600 a 1.800 quilômetros para ir até Jerusalém, para adorar a Deus. Então esse homem reúne a sua carruagem e ele vai adorar a Deus. E são dias e dias de viagem. E ele então atravessa parte da Arábia e ele vai indo. E quando esse homem vai caminhando, lá no céu tinha alguém que estava de olho nele. Tinha alguém lá em cima, chamado Espírito Santo, que está lá em cima, que está aqui embaixo, estava de olho nele, porque o Espírito Santo conhecia o sofrimento do etíope. O Espírito Santo sabia o que doía no eunuco. Então o Espírito Santo começa a cuidar do eunuco, a vigiar os passos do eunuco. Quando o eunuco toma uma atitude de ir até o templo, o Espírito Santo começa a se mover. O Espírito Santo só vai se mover se você tomar uma atitude de fé. Se você ficar parado, o Espírito Santo não pode agir. Você tem que tomar uma atitude de fé. Você tem que se mover. E esse homem então se move e ele vai até o templo. Então ele vai com a sua carruagem. E nesse interim, nessa ida, quando ele está próximo de Jerusalém, então
o Espírito Santo, que sabe o presente, o passado e o futuro, ele então fala para Filipe: Filipe, desce até Gaza. Filipe, desce a estrada que vai para Gaza. Filipe não entendeu, mas o Espírito tinha um propósito ali. O Espírito Santo tinha algo para fazer ali naquele lugar. E Filipe vai. E o eunuco então, ele vai até o templo de Jerusalém, ele vai adorar a Deus. O eunuco então chega em Jerusalém, avista o templo ao longe, penso eu, imagino eu, ele chegando. Ele chega, mas só que o eunuco não podia entrar, ele não podia fazer parte do povo de Deus, porque ele era um homem mutilado. E além do mais, ele não era um judeu legítimo, e ele também não era nem um gentio. Ele era como se fosse um indigente espiritual, porque ele era um prosélito à porta da sinagoga. Ele não podia entrar na sinagoga, mas também ele não podia ser um gentil. Ele não era uma coisa nem outra, ele não sabia o que ele era, porque ele não podia chegar até a presença de Deus. Mas ele foi. Ele leu, ele ouviu a promessa e ele foi no lugar certo. Quando ele vai, então, ele chega a Jerusalém, ele não pode entrar. Por quê? Porque dentro do templo, nas áreas do templo de Jerusalém, existiam 4 átrios. Átrios é pátio. Vamos falar pátios. 4 pátios existiam dentro do território do templo. O primeiro pátio ficava aonde estava o altar de holocausto. Somente os sacerdotes é que podiam entrar lá dentro. Somente eles. E lá dentro do templo, um lugar santo, um lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E na época era Caifás ou Anás. Um dos dois entrava lá dentro uma vez por ano. Tinha acesso à presença de Deus. Aí, o primeiro então átrio era o dos sacerdotes. O segundo átrio, o segundo pátio, era o pátio dos homens judeus. O terceiro pátio era das mulheres judias. E o quarto pátio, o último escalão, a periferia. Lá no último estava o pátio dos gentios. Os gentios somos eu e você. Nós estávamos lá, espiritualmente falando. Eles estavam então, os gentios ficavam no último pátio. Quando os gentios vinham, eles não podiam entrar lá, porque se os gentios passassem para a área das mulheres ou dos homens, eles podiam ser mortos. Então os gentios chegavam e ficavam lá. E o pior é que eles ficavam lá e ainda existiam os cambistas, existiam aquelas pessoas que não deixavam eles chegar à presença de Deus, porque ficavam vendendo, fazendo comércio lá e atrapalhando, e impediam eles de chegar à presença de Deus. Dentro do templo, pessoas impediam eles de chegar à presença de Deus. Você não foi chamado para impedir as pessoas de chegar à presença de Deus. Você foi chamado para levar as pessoas até a presença de Deus. Ele chega então e não pode ir mais para frente. Adora, mas a tristeza corrói seu coração. A dor aumenta agora porque ele não pôde entrar. Ele queria tanto ver o Deus de Israel, ele queria tanto sentir a presença do Deus de Israel, mas ele não pôde. Então ele baixa a cabeça, humilhado, derrotado agora. Parece que ele veio pior e agora voltou muito, muito mais pior. Então ele baixa a cabeça, monta na sua carruagem e vai embora. Eu vou voltar para a Etiópia, vou voltar de novo, vou voltar para casa. Mas quando ele está voltando, existe um homem chamado Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, diácono cheio do Espírito Santo, que tinha sensibilidade para ouvir. Se Filipe não ouve, aquele diácono ia voltar para a Etiópia e ia se perder. Mas como Filipe ouviu, ele foi. E quando o eunuco está voltando, Filipe então está descendo de Samaria para a estrada que dá para Gaza. E Filipe vai descendo. Quando Filipe começa a enxergar uma carruagem, e aquela carruagem vai descendo, e Filipe começa a notar que há um homem lá dentro daquela carruagem, e ele está lendo a Bíblia Sagrada. Para o Espírito Santo disse então: chega-te, ajunta-te a este carro. Para o Espírito Santo falar isso, o Espírito Santo teve que esperar uma atitude do eunuco também, porque o eunuco teve que abrir o livro para mostrar: a minha fé não acabou, a minha fé não terminou, eu fui lá, não pude entrar, mas eu ainda creio no Deus de Israel. Se você não alcançou alguma coisa na tua vida ainda, o Deus de Israel continua sendo o Deus verdadeiro.
Deus não muda. Não é porque Ele não fez algo que Ele deixou de ser Deus. Ele continua sendo o Deus verdadeiro, o Deus fiel. Então ele pega e abre o livro. Quando ele abre o livro, toma uma atitude, mostra que ele tem fé. O Espírito Santo então diz: Filipe, chega-te, ajunta este carro. E Filipe então não pensa duas vezes, porque ele é sensível à voz do Espírito Santo. Então ele chega. E Filipe então ele chega e ele vê o eunuco lá lendo em alta voz. O eunuco estava lendo o livro de Isaías 53, falando a respeito do Messias, que ele foi como ovelha muda para o matadouro, que ele não gritou. E quando o eunuco começa a ler aquilo, ele começa a se identificar. Parece comigo, parece com o que fizeram comigo, a barbaridade que fizeram comigo. Ele não grita, ele não reage, ele se identifica com o texto, com o cordeiro mudo que vai para o matadouro. Aquilo fala com ele, aquilo vem certeiro para ele. A Bíblia, a palavra fala com ele. E quando ele está lendo, ele começa a pensar: mas de quem que o profeta Isaías está falando? Quem que é esse cara? Quem que é esse homem que o profeta está falando? Será que é algum rei? Será que o profeta está falando dele mesmo? E ele começa a se questionar, até que Filipe então chega e pergunta: ei, você entende o que você lê? E ele diz: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então Filipe sobe no carro e começa então a anunciar a Jesus Cristo. Filipe então começa a falar do Messias, do Salvador. Diz a Bíblia que Filipe começa a explicar sobre o Messias, o Cordeiro Mudo. Ele começa pelaquela parte das Escrituras e ele vai desenvolvendo. Só que nós temos um problema, ou nós tínhamos um problema. Filipe não sabia tanto. Por quê? Porque não existia o Novo Testamento ainda. O Novo Testamento estava sendo escrito ainda. Era o livro de Atos ainda acontecendo para depois ser escrito. Então Filipe não tinha tanto conhecimento assim. Mas Filipe, ele era uma pessoa que ele era obediente aos seus líderes. Ele era um homem que ele ouvia os seus líderes. Então ele ouviu a pregação de Pedro, ele ouvia a pregação de João, ele ouvia a pregação de Tiago, porque Filipe não ouvia a pregação de Jesus diretamente, mas ele conhecia o que os discípulos, o que os apóstolos falavam. Então Filipe começa a pregar, e Filipe começa a dizer: João disse assim que todos quando receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Olha, Pedro também disse assim, que nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual eles devem ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. E Filipe então, ele vai pregando, Filipe ele vai anunciando, e Filipe então começa a falar do cordeiro mudo que vai para o matadouro, que Jesus ele levou os nossos sofrimentos, que ele levou os nossos pecados sobre ele e os cravou na cruz. Quando Filipe diz isso, o eunuco se identifica: era isso que eu precisava, era esse homem que eu buscava, era esse que pode preencher o meu vazio, Jesus Cristo, porque ele é o único que pode levar o sofrimento sobre ele. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam lá, perfeitos, Adão tinha o Espírito de Deus sobre ele. Quando Adão tinha o Espírito de Deus sobre ele, Adão sorria e o Espírito Santo se alegrava também. Adão olhava para as coisas e se alegrava, e o Espírito Santo também se alegrava. O que Adão fazia, o Espírito Santo estava junto com ele. Mas até o momento em que Adão resolve decretar independência e come a árvore do conhecimento do bem e do mal, o Espírito Santo então teve que se retirar dele. O Espírito Santo então se retira de Adão, fica longe de Adão. Só que amigo verdadeiro não é aquele amigo que está só na hora da alegria. Amigo verdadeiro é aquele amigo que também está na hora do sofrimento. Então o Espírito Santo se afastou, mas não abandonou Adão e não abandonou a humanidade. Por quê? Porque Deus então, com o seu plano de se fazer homem aqui embaixo, porque agora o homem ficou desligado de Deus, e Deus não podia mais habitar nessa esfera, não porque ele não pudesse, mas por causa do pecado. Essa esfera aqui embaixo fedia aos narizes de Deus. Então Deus, agora o Espírito Santo não podia mais sentir o que Adão sentia. O Espírito Santo não podia agora tomar parte nos sofrimentos de Adão.
mas Deus tinha um plano. Deus então, a Bíblia diz o seu plano secreto que estava oculto desde o começo dos tempos, para Deus entender o homem, porque até então Deus compreendia Adão, mas depois que Adão pecou, não é que Deus não tivesse poder para isso, mas Deus não podia compreender mais Adão por causa do pecado. Deus não podia sentir o que Adão sentia. Deus não sentia fome, Deus não sentia frio, Deus não sentia calor, Deus não sentia a dor de perder alguém. Deus não podia ter esse sentimento, não porque Ele não pudesse, mas por causa dessa esfera pecaminosa. Então Deus resolveu se fazer um homem aqui embaixo, descer aqui nessa terra e sentir o que os homens sentem, para que ninguém tenha a ousadia de levantar o dedo para cima e dizer assim: Deus, desça e lute como homem. E Ele disse: eu já desci há 2000 anos atrás, já lutei como homem, eu já venci. Ele desce e agora Ele vem para sentir o que os homens sentem. Ele vem para sofrer o que os homens sofreram. Os homens choram, Jesus chorou. Os homens foram humilhados, Jesus também foi humilhado. Jesus passou sobre tudo aquilo, todos os sofrimentos do corpo, todos os sofrimentos da alma, todos os sofrimentos do espírito. Jesus suportou isso. Você sabe o que é sofrimento? Talvez você sabe. Você sabe o que é morrer perdido? Você não sabe, mas Jesus sabe, porque Jesus, Ele teve que ir ao inferno. Quando Ele morreu, Ele desceu lá embaixo. Não era porque Jesus era pecador, mas Ele foi no seu lugar. Então Ele tem esse sentimento. Ele sabe o que é descer nas profundezas do inferno, mas depois Ele saiu do inferno. Mas como Ele tem esse sentimento, então Ele sabe o valor que tem uma alma. Jesus sabe muito bem o valor que tem uma alma, e quão terrível é uma alma descer as profundezas do inferno e se perder, porque Ele passou por isso, mas Ele venceu. Mas Ele saiu do inferno, mas não existe saída do inferno. Somente Jesus Cristo é que fez isso, porque Ele é o Filho de Deus. Então Deus desce na terra, se faz homem, para sentir o que os homens sentem. Então todo o teu sofrimento que você tem na tua alma, aquele choro às vezes que você chora de noite e ninguém vê, aquele sofrimento, aquela dor, aquela doença, aquela dor lá na alma, de palavras que te falaram, dores que ninguém conhece, traumas de infância, Jesus conhece. E Jesus sabe dos teus sofrimentos. Ele sabe o que você passou. E hoje Ele te convida a lançar esses sofrimentos, a lançar essa dor sobre Ele. Tão simples assim? Tão simples assim. Diz a Bíblia, em Isaías, que Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Ele levou sobre Ele. Você não precisa conviver com esse trauma de infância. Você não precisa conviver com esse problema que te incomoda de dia e de noite. Lance sobre Cristo. Eunuco entendeu isso. Quando ele viu que Jesus levou sobre si os sofrimentos, ele pensou: eu não preciso mais levar os meus sofrimentos, eu não preciso mais estar sofrendo como eu estou sofrendo, levando esses traumas de infância. Não, eu vou lançar sobre Jesus agora. Eu vou lançar sobre Ele este meu problema, porque Ele já cravou lá na cruz do Calvário. Quantos podem dizer glória a Deus? Então Felipe anuncia Jesus, e o eunuco então, ele recebe Jesus, é pela fé, e ele confessa então que Jesus, ele é o Filho de Deus. E quando a carruagem está indo a uma altura, ele já ouviu o Evangelho, já ouviu que aquele de quem falava o texto de Isaías 53 era Jesus, o Messias, o Salvador. E ele entendia o livro de Isaías, porque ele lia o livro de Isaías, e agora ele passou a ficar mais claro, e ele entendeu que o Messias era o Pai da eternidade, o Deus forte, o Príncipe da paz. Então, o eunuco agora, ouvindo o Evangelho, quando se achegam perto da água, ele diz assim: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Eu já recebi Jesus, eu já conheço a verdade, agora eu preciso ser batizado. Então Felipe olha para ele e diz assim: você crê que Jesus é o Cristo? E ele diz assim: sim, creio que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Eu creio. Então Felipe, eles descem na carruagem, e a obra do Espírito Santo começa a ser feita naquele homem agora. Os sofrimentos dele são aliviados, e agora o nome dele vai ser escrito no livro da vida. Felipe, então eles descem, vão na água,
e Filipe o batiza. O eunuco sai da água. Diz a Bíblia que quando o eunuco se levanta, ele olha do lado, Filipe não está mais ali. Diz a Bíblia Sagrada que Filipe foi arrebatado, mas sem ser transformado. Ele é trasladado, transportado a um lugar chamado Azoto. Filipe é arrancado e levado até Azoto, a distância de 32 quilômetros. Quando o eunuco sai da água, ele não vê mais Filipe, mas a fé dele ainda está firme. Ele não pensa, será que foi um sonho isso? Não, não foi um sonho, foi real. Jesus, ele é o Filho de Deus. Filipe segue o seu caminho. O etíope então, agora ele volta, mas não volta mais triste, ele não volta mais arrasado, porque agora ele entende que a presença de Deus não estava mais no templo, a presença de Deus agora habitava dentro dele, porque o Espírito Santo agora estava dentro dele. Então agora ele volta para sua casa muito feliz. Era o dia mais alegre da vida dele. E ele volta, eu penso chegando lá, ele começa a anunciar Jesus. Ele começa a falar que Jesus, ele é o Cristo que havia transformado a vida dele. Mas havia promessas ali no eunuco. Como nós vemos em Isaías 56:5, diz assim, também lhe darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor, o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles. Muros, casa, templo, filhos e filhas, Israel, judeus. Mas havia uma promessa sobre a vida desse homem, e a mesma promessa que estava sobre a vida desse homem, está sobre a sua. Esses muros vai muito além do que algo material. Esses muros, ele é algo celestial, é a nova Jerusalém que desce do céu. O que o eunuco pensava em simplesmente ir no templo era algo mais maior que isso. Deus tem algo mais maior para você. A nova Jerusalém que desce do céu, seus muros são de cristais, as ruas são de ouro, diz a Bíblia Sagrada. Quantos podem dizer glória a Deus? Agora então ele volta para a Etiópia e ele anuncia o Evangelho. E Filipe vai para Azoto, é transportado. Por que é que Deus transportou Filipe tão rápido? Por que Filipe não foi caminhando? Porque Deus tem pressa que o Evangelho seja espalhado. Deus tem pressa que a salvação chegue às pessoas. Porque se Filipe não fosse aquela hora o eunuco ia passar reto e ia se perder, e muitos iam se perder. Filipe tinha uma responsabilidade sobre ele, e a mesma responsabilidade está sobre os seus ombros. Está no lugar certo, na hora certa. Uma oportunidade única de evangelizar o eunuco. Ele nunca viu o eunuco, e depois nunca mais viu também. Há pessoas que passam para a nossa vida que nós vemos uma vez só, mas nós não podemos perder a oportunidade, porque às vezes não é, evangelizando aquela pessoa pode receber Jesus, e através da vida daquela pessoa ele ganhar 100, 200, 300 ou 1000 almas para Jesus. Mas nós não podemos falhar, a responsabilidade está sobre os meus ombros e sobre os seus ombros. O eunuco vai para casa. Filipe desaparece no livro de Atos, no capítulo 8, vai aparecer só no capítulo 21, lá no final. Lá no final, Paulo vai até a casa de Filipe, e diz a Bíblia que Filipe tinha 4 filhas que eram profetisas. Se passaram vários capítulos, a igreja havia passado vários anos, e Filipe continuava firme. Filipe não havia afastado os pés da presença de Deus, mas continuava firme na palavra de Deus e fazendo obra. O eunuco voltou para a Etiópia, e lá ele evangelizou, e o tempo veio se passando. Ano 500, ano 1000, 1500, descobrimento do Brasil, 1800 e alguma coisa. Diz a história que missionários vieram da Europa para evangelizar na Etiópia. Quando os missionários entram na Etiópia, lá no ano de 1800 e pouco, eles tomam um susto, porque haviam várias igrejas implantadas na Etiópia, e eles não sabiam mais de onde é que veio essas igrejas. Veio lá daquele eunuco que ouviu o Evangelho e colocou em prática. Almas foram alcançadas através do etíope. E se Filipe falha? Filipe ia ter que dar conta. Filipe ia ter que prestar conta no juízo final daquelas almas que haviam se perdido. Nós não podemos falhar. Temos que ganhar as almas. O tempo é curto, o tempo está se esgotando. Vivemos os últimos dias, as últimas horas proféticas da igreja na face da terra. Deus tem pressa em espalhar o Evangelho. Deus tem pressa
para que o seu reino se expanda. Eu pergunto para você: você tem interesse no reino? Você tem interesse que o reino de Deus se expanda, ou você está preocupado com alguma coisa fora, alguma coisa mundana? Deus quer que você tenha interesse no reino dele, que o reino dele cresça e que se expanda. E os meus sofrimentos, os teus sofrimentos, lance sobre Cristo esta noite. Mas só que há sofrimentos, há coisas que nós teremos que suportar nesse mundo. Jesus disse: no mundo nós teremos aflições. Então, tenha um bom ânimo. Mas um sofrimento que agrada a Deus é quando nós sofremos por amor a Jesus, quando nós tomamos parte no sofrimento de Jesus, quando a nossa carne sofre, porque nós não fazemos a nossa vontade, mas fazemos a vontade de Deus. Jesus disse: aquele que ama a sua vida vai perder, mas aquele que aborrece a sua vida por causa de mim, esse vai ter a vida verdadeira. Então nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa. Filipe fez a vontade de Deus e não a vontade dele. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17, diz assim: porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há de ser revelada uma glória muito grande sobre a igreja. E aqui Paulo está falando, a Bíblia está falando sobre o dia da transformação, sobre o dia da volta de Jesus Cristo. Paulo diz que todas as coisas que ele havia visto na época, as aflições que ele havia passado, tudo que ele sofreu, não dava para se comparar com aquilo que ele ia receber quando ele chegasse diante de Jesus. Todo esse sofrimento que nós passamos aqui, toda essa angústia que nos envolve, o mundo, essas coisas, isso aqui não dá para se comparar com algo que vai vir lá de cima. Vai vir algo tremendo, algo grande para a igreja. Eu estou falando da volta de Jesus, eu estou falando do arrebatamento. A esperança da igreja tem que estar nisso, na volta de Cristo. Vamos trabalhar, vamos ganhar almas, mas há de ser revelada ainda uma glória maravilhosa. Mas para isso nós temos que tomar parte no sofrimento de Cristo. E se você não tomar parte no sofrimento de Cristo, você não tem direito de receber essa revelação dessa glória que há de ser manifestada. Então a tua carne tem que sofrer, e a minha carne tem que sofrer também, para nós fazermos a vontade de Deus. Para isso nós precisamos de independência do pecado, a luta contra o pecado que tão de perto nos assedia. É uma luta. Nós somos soldados de Cristo e vamos batalhar, porque nós queremos morar na Nova Jerusalém e cumprir a grande comissão que Jesus deixou para nós. Estamos debaixo de uma missão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não fique em Jerusalém, não fique somente lá, vai pregar o Evangelho. Não pregue para alguns, mas pregue para todos. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Eu agradeço a minha oportunidade aqui, espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração.